tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Amém? Poder se assentar. Nesse mês de abril, nós estamos tratando um tema sobre servindo com excelência. Nós entendemos que temos um Deus que merece que nós nos dediquemos a Ele com toda a excelência, pois Ele nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu nova vida, amém? E reconhecendo isso, por amor a Ele, aqueles que são salvos, dedicam a sua vida em serviço, em adoração, em entrega. E nós entendemos também que, conforme diz Jeremias, capítulo 48, verso 10, usando um pouco esse versículo, de uma forma talvez um pouco fora do seu contexto, mas o princípio é este. Vamos juntos? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada. Então, a parte A desse versículo nos ensina que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Temos um Deus excelente. Temos um Deus que merece que nós servimos Ele com toda a dedicação. Então, quando nós deixamos de fazê-lo, nós estamos trazendo, muitas vezes, até situações para nós mesmos, porque nós estamos dando mau testemunho sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Obrigado. Também vemos em Efésios, capítulo 2, verso 8, que nós somos salvos. Vamos juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que a salvação, ela é um presente, é um dom. A palavra dom é presente. Você pode recusar um presente, mas na maioria das vezes nós aceitamos. Mas esse presente, ele vem por meio da nossa fé. Então, por meio da fé, alcançamos esta graça maravilhosa que Deus nos dá. Graça essa que nos salva, independente daquilo que nós fizemos no passado. Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, mas quando nós alcançamos o seu amor nos alcança, nos atrai para perto dele, e nós estamos numa semana muito propícia, na qual nós celebraremos a Páscoa do nosso Senhor, na qual nós vemos ali a paixão de Cristo, a qual o nosso Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é graça, é amor de Deus na nossa vida, é misericórdia de Deus. Se nós acordamos pela manhã, a palavra diz que isso é fruto das misericórdias do Senhor, que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. E se você está aqui ainda hoje, respirando, isso é graça de Deus. Porque a graça de Deus se levanta sobre os justos e também sobre os injustos, pois Ele é longânimo, Ele espera, Ele está esperando que muitos sejam salvos, Ele espera, Ele deseja, a palavra diz que Deus espera que todos sejam salvos. É bem verdade que a fé não é para todos, mas se você está aqui respirando, se você está assistindo esse vídeo, é porque a graça do Senhor está sobre a sua vida, mas é uma graça que deseja te alcançar e transformá-lo, e te dar uma nova vida, diz o verso de número 9, porque dessa forma, para que não é de obras, para que ninguém se glorie, porque ninguém seria possível alcançar a salvação por suas obras, e o verso 10 diz, pois, vamos juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando você é salvo, Deus te dá um propósito. Deus te dá um propósito. Pessoas que ainda não alcançaram a salvação, ainda que não entregaram a sua vida a Jesus, que a graça ainda, talvez ainda estão rejeitando de alguma forma
a salvação, de seguir a Jesus, estão perdidas, não sabem o seu propósito. E eu penso como deve ser dolorido, porque eu lembro na minha adolescência para a juventude, quantas vezes eu saía pelas ruas procurando algo para acalmar o meu coração, e saía andando por aí procurando algo para acalmar aquilo que estava aqui dentro, que eu não sabia falar, não sabia pronunciar, não sabia o que era este vazio. Assim é todo aquele que ainda não encontrou a Deus e não encontrou o seu propósito neste mundo. Estão vazios, estão procurando, estão à procura de algo. E nós vemos que quando nós somos salvos, Deus nos insere em boas obras, nos insere num bom propósito. Oxalá o Senhor que nesta manhã Ele acalme o seu coração e você possa ter os seus olhos iluminados para saber que você não está aqui por acidente. Você não é um erro do seu pai e da sua mãe. Talvez seu pai e sua mãe cometeram um pecado, te conceberam antes do tempo, antes de casarem. Talvez você possa ser um fruto de um adultério, mas você não é o pecado. Você não é um erro. Porque Deus, antes de você vir ao mundo, já tinha um bom propósito sobre a sua vida. Você não é uma falha. Você não é um erro. E quando você encontra com Jesus, Ele te insere, Ele te dá esse bom propósito nesse presente de saber que você tem uma missão aqui na terra. Enquanto você estiver respirando, a sua missão ainda não acabou. Então, façamos esta obra, essa boa obra com excelência. É como aquela criança que pega aquele brinquedo. Eu lembro que minha irmã comprou aquele Lego, sabe aquele brinquedo Lego de montar? Para o meu filho, quando ele tinha 2 anos, antes dos 2 anos, ele pegava aquele brinquedo, mordia, babava todo aquele brinquedo, começava a jogar para lá e para cá, eu não sabia para que servia. Ele abusava daquele brinquedo. Ele jogava, abusava, usava de qualquer jeito. Mas quando ele cresceu, lá para os 4, 5 anos, ele começou a montar aquelas peças e começou a formar ali carros, castelos, e começou a brincar da forma na qual aquele brinquedo foi construído. E muitas vezes, por você não saber o seu propósito, muitas vezes por você não saber para que você está aqui na terra, você tem usado o seu corpo, usado a sua vida fora do propósito, você tem abusado do seu corpo, abusado da sua vida, abusado do seu tempo, abusado de si mesmo, porque você não sabe ainda o seu propósito. Mas oxalá o Senhor mais uma vez que nesta manhã você encontre o bom propósito de Deus sobre a sua vida. E você possa sair daqui descobrindo o porquê que você nasceu e para onde você está indo. Então nós que encontramos ao Senhor, reconhecemos que Deus tem uma boa obra para nós, não podemos fazê-la de qualquer jeito. Precisamos servir com excelência enquanto há tempo. Voltando aqui para Eclesiastes 9, verso 10. Deus espera que façamos o melhor com o que temos. Eclesiastes 9, 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer. Então, tudo quanto te vier à mão para fazer. Não espere condições ideais para agir. Se chegou na sua mão, faça. Faça, tenha fé, tenha ânimo, tenha coragem, tenha disposição. Chegou na sua mão, faça, não espera o tempo virar, não espera a crise passar. Apesar que a palavra crise, algumas pessoas vão usar essa palavra crise, vão dizer que do chinês, que é o Inxin, é muitas vezes invocada em palestras motivacionais, de alta ajuda, com a declaração de que esses 2 caracteres chineses representam risco e oportunidade. Na verdade, quando você separa uma partícula de uma palavra, você pode montar qualquer outra palavra. Contudo, vamos aproveitar aqui esta ideia popular.
que sim, no meio da crise, muitas pessoas se renovam, muitas empresas se redescobrem, se reinventam, parte para uma nova oportunidade, porque muitas vezes é no meio da crise que nós enxergamos de um ponto de vista diferente. Então, as crises, elas são propícias, é no meio das tragédias que muitas pessoas se fortalecem, encontram uma força que não sabia que tinham. Então, se você está passando por uma crise, se você está passando por uma tragédia na sua vida, na sua família, nesse momento, deixa eu dizer para você, não pare, não desista. Você vai encontrar a luz no final do túnel, vai encontrar a esperança, vai encontrar um novo caminho e redescobrir uma nova forma de viver. Porque as crises, sim, elas podem surgir e conceder oportunidades para nós. Claro que ninguém quer passar por meio delas. Então a ideia é que você esteja em ação, em desenvolvimento, servindo, trabalhando. Provérbios 26, 13, nos dá um alerta sobre a preguiça. Ele diz, o preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso está só esperando a oportunidade. Você não sabe qual que é a oportunidade. Nós não sabemos. Você não é Deus. Nós não temos a visão do quadro geral. E é talvez nesse momento de dor e de sofrimento, nesse momento na qual de tragédia que você está vivendo, lembre-se, Deus contigo está, não pare, não fique em casa isolado, guardado, trancado nesse quarto escuro, não espere a oportunidade, mas faça aquilo que chegou na sua mão. Talvez não seja aquilo que você desejaria, aquilo que você queira, mas é por meio dela, por meio desta ação, desse trabalho, dessa dedicação, desse serviço, que você vai galgar, que você vai crescer, que você vai se desenvolver. Verso 14, Provérbios vai dizer ainda sobre o preguiçoso. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato, não sai do lugar. Assim é o preguiçoso. Ele não consegue reconhecer que este pouco, que pareça pouco, mas é por meio dele que Deus vai usar para transformar, para que você possa avançar. Então, não faz. Fica paralisado, é como uma porta que só vira para um lado e para o outro, não sai do lugar. Verso número 15. Existe gente que tem preguiça, até mesmo, de pôr a comida na própria boca. Fica com fome, mas é tudo muito difícil. Tudo muito difícil. Verso 16 diz, o preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Aqui nesse versículo 16, talvez nós podemos pensar entre a diferença entre o tolo e o preguiçoso. O preguiçoso parece conseguir ser mais tolo do que o próprio tolo. 7 vezes mais. 7 vezes mais. Não espere condições ideais para agir. E nossa lição de hoje, da nossa classe Maridos Irresistíveis, nós vamos ver a seguinte frase. A disposição de arcar com o sucesso é baseada na disposição de arcar com a falha. A disposição de arcar com o sucesso é também a disposição para arcar com a falha. No ano passado, eu fiz
uma orientação com um professor para lhe preparar os meus treinos para melhorar minha condição física. E aí ele passou uma série muito diferente do qual eu estava acostumado. E ele disse, na segunda e na terceira série, você vai fazer tantas vezes até que o seu músculo falhe. Até que o seu músculo falhe, até que você não consiga levantar esse peso, até que você não consiga fazer esse exercício. Você vai fazer muitas vezes até que ele falhe. E aí ele explicou, porque é na falha é que você vai ativar o crescimento do seu músculo. É na falha. E aí eu entendi que muitas vezes, para a gente conseguir sucesso, para a gente ir muito mais longe, nós vamos falhar. Vamos falhar. Então aqueles que querem alcançar o sucesso, não podem ter medo de falhar. Porque a falha faz parte do processo. A falha faz parte do processo. As quedas, os tropeços, o recomeço. E se você está aqui hoje, dessa manhã, recomeçando de novo, não pare. Faz parte do processo. Não desista. Continue. Continue. A palavra de Deus, deixa eu usar um texto aqui fora do contexto. Isaías 41:6 diz assim, vamos juntos? Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, diga a pessoa que está ao seu lado, seja forte. Não desista. Não pare. O Senhor teu Deus é contigo. Amém? Seja forte. Seja forte. Tudo quanto te vier à mão para fazer, esteja disposto a falhar. Sabe o que é pior do que falhar? Sabe o que é pior do que falhar? É desistir, é não tentar, é desistir. Pior do que falhar é não tentar. Pior do que falhar é desistir. Se você acordou pela manhã e você falhou no dia passado, se você queimou o arroz ontem, hoje tem a oportunidade de fazer outro arroz, amém? Se você teve um problema no seu trabalho semana passada, não foi bem, você vai ter a oportunidade, se você acordar pela manhã, amanhã, você vai ter a oportunidade de fazer tudo de novo e fazer melhor. Amém? Então não desista, não pare. Tudo quanto vier à mão para fazer, Deus trabalha com o que está na sua mão. Assim como foi com Moisés, quando Moisés olhou para aquela vara, aquele bordão em Êxodo 4:2, perguntou ao Senhor, que é isso que tens nas mãos? E ele respondeu, um bordão, um cajado. E é com esse cajado que você vai fazer esses sinais. É com isso que você tem na sua mão, é com esse pouco que Deus vai multiplicar e vai alimentar uma grande multidão. Marcos 6:38, Jesus diz, quantos pães tens? Quantos pães? 6. Quantos? E ele diz, saber eles. Quantos eram? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, dá para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? Dá ou não dá? Claro que dá! Na mão de Jesus dá! Com esse pouco que você tem na sua mão, é com esse pouco que o Senhor está te chamando, para você estar em movimento, para você agir, para você se levantar, para você sair desta cama, para sair desse quarto, para sair à frente, que não tenha medo desse leão que está na rua, não tenha medo da chuva que virá, não tenha medo da crise que está surgindo, não tenha medo das fofocas, das falas das pessoas, porque você sabe quem você sabe aquilo que é seu, você sabe para onde você está indo. Aquilo que está na sua mão, Deus vai usar. Seja fiel nas pequenas tarefas. Elas preparam você para grandes responsabilidades. Lucas 16:10 diz, quem é fiel no pouco,
Quem é fiel no pouco também é. E quem é injusto no pouco também é injusto. Não espere para fazer aquilo que você pode com aquilo que você tem, por mais que pareça pouco para você. Elias chegou naquela região de Serepta e encontrou aquela viúva. E ele foi para aquela casa daquela viúva e disse: o que você tem em casa? Vai lá e faça um bolo. E ela disse: eu só tenho um bocado de farinha só para fazer este bolo. E ela falou: então faça e traga para mim primeiro. Traga primeiro para o Senhor, para o homem de Deus. E aí alguém poderia falar: mas Elias ali estava sendo grosso, pensando somente nele. Mas não, ali era a prova do Senhor, que o Senhor supre todas as nossas necessidades, que o Senhor nos guarda e nos protege. Quando nós somos fiéis, nós estamos honrando a Deus. Se Deus é por nós, será contra nós quem? Então não seja infiel. Esse pouco que pareça pouco nas suas mãos, mas quando você deposita nas mãos do Senhor, quando você confia no Senhor, quando você age para o Senhor, Deus há de suprir, há de multiplicar e de te levar para lugares muito mais altos. O que você tem em suas mãos hoje? Como tem usado seus dons, seu tempo, as oportunidades? Deus espera que façamos o melhor com o que temos. Ele não vai te cobrar por aquilo que não lhe deu. Então faça com dedicação e excelência. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Deus não exige além do que podemos dar. Ele conhece, Ele sabe as suas limitações. Mas Ele espera que com aquilo que nós temos, façamos o melhor, façamos o excelente, mesmo com esse pouco, com essa limitação. Colossenses 3:23 diz assim, vamos juntos? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso inclui o seu trabalho, o seu estudo, o seu serviço, a pessoa que você ama, os momentos na qual você perdoa, que você ressignifica ali situações. Tudo que você está fazendo, tudo que você faz, lembre-se que você não está servindo a homens, mas é quando você serve a homens, você também está servindo ao nosso Senhor. Então tudo possa parecer a menor coisa, mais insignificante, talvez varrer, talvez ali na sua casa, a limpeza do seu lar. Esteja sempre em adoração. Quando você tira aquele pó, quando você limpa e organiza a sua casa e deixa ali agradável, cheiroso, organizado, você está fazendo ali com excelência, e quando você serve com excelência, Deus está sendo glorificado. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus está presente, então faça com excelência. Não seja preguiçoso, haja, tenha atitude, vá para cima, tenha coragem, porque você não foi chamado com um espírito de covardia, mas na sua vida há um espírito de coragem, de ousadia, para que você possa a cada dia iluminar a luz de Cristo. Você foi chamado para ser a luz do mundo e o sal da terra. Faça com excelência. E aqui podemos incluir duas coisas importantes. Primeiro, reconhecer as limitações de nossa força. E segundo, não subestimar o que Deus pode fazer por meio delas. Gênesis 2, verso 2 diz assim: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus precisava descansar? Sim ou não? Por que encontramos esse texto aqui? Porque a Bíblia foi escrita para nós, seres humanos.
Deus escreveu para nós, seres humanos. E aqui há uma grande lição, um princípio muito importante. Deus não precisaria descansar, mas Ele direciona a sua palavra, a Bíblia, a sua revelação para nós. No meu quinto ano no campo missionário, dos 10 que nós ficamos, eu fiquei com um princípio de burnout, uma enfermidade devido a esgotamento. Minha pálpebra parecia que tinha um motorzinho assim, não parava. Cheguei, o médico receitou um remedinho, tive orientações para mudar a minha rotina. Comecemos então a fazer atividades físicas, procuramos ter melhores momentos de descanso. E então percebi que, por mais que você possa achar que um pastor ou missionário, alguns ouvem apenas no domingo, uma vez na semana, muitos não têm um cartão de ponto para bater e dizer assim, acabou o trabalho. Não tem. Então, muitas vezes é difícil equilibrar a vida pessoal, a vida vocacional. E por isso que nós vemos muitos sacerdotes, muitos pastores, muitos líderes religiosos passando por dificuldades estressantes, porque é uma atividade que não se desliga muitas vezes. E aí nós temos que ter bastante controle, aprender a lidar com isso. Recentemente nós vimos um pregador famoso na internet, que foi mandado embora da sua igreja, e que os seus colegas disseram que ele está doente, justificando as suas atitudes por causa de uma enfermidade. Muito cuidado com esses famosos da internet. Muito cuidado. Porque o nome famoso tem que ser Jesus. Quem começa a aparecer mais do que Jesus, se você começa a idolatrar um homem, por mais que tenha boa teologia, João Batista nos lembra que é preciso que eu diminua, que ele cresça. Mas o fato é que realmente isso pode acontecer. Muitas pessoas podem ficar doentes, enfermos. Então nós temos que reconhecer a nossa limitação. Você precisa descansar. Precisa respeitar o seu sabá. Precisa respeitar o seu descanso. Precisa colocar ali, cuidado para não pecar nisso. Porque um dia eu pequei nisso. E a consequência veio. Enfermidade, baixa produtividade. Então, você acha que quanto mais você estiver fazendo, quanto mais você estiver envolvido, talvez você ache que está produzindo mais. Mas muitas vezes, o menos é mais. O menos é mais. Então, agimos com inteligência e com sabedoria. Reconhecemos as nossas limitações. Reconhecemos até onde nós podemos ir. Não é errado você descansar. Não é errado você tirar férias. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Como foi difícil para mim entender isso. Né? Minha terapeuta, toda vez que falava de férias, era difícil esse assunto para mim. Até entender que esse é um princípio bíblico. O sabá, o descanso. Descanse. Mas trabalhe. Mas também tenha o seu tempo de descanso. Reconheça a sua limitação. Reconheça a sua limitação. Precisamos saber nossos limites. Reconhecer as nossas limitações, nossa força. Mas também não subestimar o que Deus pode fazer por meio delas. Salmo 60, verso 12, um texto que William Carey tinha como base na sua vida, como filosofia da sua vida. Ele diz assim: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Que quando nós estamos em Deus, podemos fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos.
Salmo 60:12, na versão da Nova Linguagem, diz assim: com Deus, vamos juntos? Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Mais uma vez, com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Mesmo com muitas lutas, passando por provações e limitações, se Deus estiver ao nosso lado, você será vencedor. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Terceiro, a equipe de louvor pode subir. A vida é uma oportunidade única para você servir com excelência. Ou melhor, tem os adolescentes, não tem? Pode vir os adolescentes então. E a equipe de louvor já pode se preparar também. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque, vamos juntos? Porque, mudar a versão. Deixa ele mudar a versão. Vamos juntos? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse verso nos lembra da finitude da nossa vida aqui na terra. Há um tempo para agir. E esse tempo é agora. Haverá um tempo que você não estará mais aqui na terra. E você não terá mais oportunidade de fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Depois da morte, não teremos mais oportunidade de fazer diferença no mundo ou glorificar a Deus com nossas obras. E a pergunta é: há algo que você precisa fazer hoje? Há algo que está nas suas mãos, que Deus confiou a você e que você precisa agir hoje? Sirva a Deus com tudo que você tem. Sirva a Deus com tudo que você é. Viva com a consciência de que a vida é breve, mas cheia de propósitos, quando você está em Deus. Deus te chama para viver uma vida significativa, servindo com excelência e propósito. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã o que Deus está te chamando para fazer hoje. Os adolescentes.